Começo esse vídeo com uma pergunta: qual é a classe de Deus Pai? Qual é a classe do Criador do Universo? Qual é a classe dele? Qual é a classe de Jesus Cristo? Qual é a classe? Vamos lá. Pensa comigo. Falamos sobre algumas coisas. O status atual não me define. Nós falamos sobre não estar gostando do que está vendo, mude. Nós falamos sobre aceitar os confrontos como conselho e assim por diante, as perdas como crescimento, amadurecimento para o próximo nível, tá? Treinamento. E estamos falando agora para você. O meio que estou não me faz. O meio que estou não me faz. Qual é a classe de Deus Pai? Jesus, ele assumiu uma classe. Ele assumiu uma raça. Ele tomou posse de um legado. E tudo isso que ele tomou posse não foi da terra. Ih, ele tá bugando aí. Muitos falam assim, Jesus é judeu, mas ele se punha como judeu que nasceu de Maria. Mas ele se colocava muito acima. Ele colocava muito acima. E vamos falar sobre isso aí. Deixa eu lá. A classe de Deus Pai é a classe altíssima. Vamos dizer assim. Jesus desceu. Não é isso? Se fez homem, como eu e você. Mas ele continuou na classe. Cleiton está falando, ele continuou na classe de cima. Ele não mudou sua classe. Ele não desceu de nível, como muitas pessoas pensam. Ele se fez. Ele se colocou, mas ele não mudou de nível. Aqui o nível era o mesmo. Vamos chegar lá. A classe mais elevada é a classe de Deus. Se você é filho de uma classe, de que classe você é? Vamos lá. Família Bravanel. Filhos do Silvio Santos. Que classe eles são? E aí, que classe eles são? Por quê? No nível da minha paternidade, pode definir a minha classe. Ainda que não defina, pode definir. Por quê? A classe do meu pai pode ser a classe baixa, classe alta, classe média, e aquilo ali me definir. Me definir até onde eu não quebrar os protocolos, eu não quebrar os paradigmas, eu não quebrar as crenças limitantes e avançar para o novo nível. Mas Jesus, ele não desceu de nível porque ele veio para a terra morrer por mim e por você. Somos de uma classe, sabe, paterna altíssima, do Deus vivo. Nós somos da raça de Deus. As pessoas querem colocar raça na gente. Que raça nós somos? O ser humano não tem raça. O ser humano não tem raça. Vou repetir de novo, o ser humano não tem raça. Eu não aceito ser raça. Raça quem tem é animal, gato, cachorro, gambá. São raças, espécies diferentes de animais. O ser humano é uma espécie só, de uma origem só. Então qual é a nossa raça? A raça divina. Quando eu falo de raça, eu quero rebaixar o ser humano a um nível mais baixo. Não. Essa classe não existe. Não existe. No reino de Deus, não existe para Deus. Não existe isso. Essa classe, essa raça não existe. Isso é invenção humana para desmerecer um ao outro. Então qual é a minha classe? Qual é a classe de Jesus? Qual é a raça de Jesus? Qual é a minha classe? Qual é a minha raça? Cleiton, mas disso IBGE, direitos humanos. Meu irmão, que se lasque. Eu simplesmente não concordo que alguém ou algo possa me definir. Dizer que eu sou, que eu não sou, que eu deixo de ser, desmerecer a pessoa por causa do local, do país, coisa, dando definições
que o céu não dá. Somos da classe divina, somos da raça de Deus. Eu não aceito outra menor. Não aceito, porque não existe. Não se compare a nada terreno. Você é filho de Deus. Você é filho do Deus vivo. E isso começa a mudar tudo. De quem você é filho. Ah, eu sou filho de José o carpinteiro. Não. José carpinteiro também é filho. O Bené é filho. O fulano é filho. De alguém. Mas eu tomei minha identidade com a identidade dele. Herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. A minha classe é a mais alta. Ah, Cleito, mas quando eu olho você na rua, eu não vejo isso. Não é o que você vê que me define, mas é o que eu vejo aqui dentro. Sinto. Isso é o que me define. E não é o que você acha. Não é o que fulano acha e o outro não acha. Pega isso de uma vez por toda. Lasca isso no teu espírito e viva esse novo nível. Meu Deus. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Você crê em Jesus Cristo? Não, não creio. Mas eu creio. E ele me fez. Mas independente dele me fez filho de Deus ou não, deixa eu dar uma luz para você. A humanidade veio de um lugar só. Cleiton, eu não acredito no Éden. Eu não acredito em Adão e Eva. Tá bom, vamos paciência. Acredita-se que pela região da Mesopotâmia é o local origem da humanidade no planeta. Então nós viemos de um lugar só. Viemos de uma origem só. Então como isso pode definir classe, raça, cor, status? Não define. Não define, porque nós viemos de um lugar só, de uma origem só. Beleza? Segundo a ciência. Mas eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus, que nós viemos lá do jardim, lá da Adão e Eva, eu creio de lá. Então se eu creio disso aí, Adão e Eva veio da onde? Adão e Eva veio da onde? Não estou aqui para explicar o pecado que caiu, que aconteceu lá na frente. Não estou definindo uma coisa. Adão e Eva veio da onde? Da terra e do céu unido. Barro, né? E o espírito. Tá ali. O espírito veio da onde? De cima. Então dentro de mim tem a essência do Criador. Dentro de você tem a essência do Criador. Se isso não te define, não sei mais o que pode te definir, irmão. Nós viemos de um lugar só, do Criador. Pegou essa do espírito? É. Como posso me tornar uma pessoa próspera? Como me tornar igual aos homens de Deus da época? Como posso me tornar igual a Jesus Cristo? Desculpa, querido, não tem como. Por quê, pastor? Você não pode se tornar uma coisa de que você já é. Você não pode se transformar em algo que você já é. Você só precisa aceitar isso na sua vida. Aceitar essa identidade, essa visão. Você só precisa aceitar isso. Sabe? Você agora só precisa descobrir o seu propósito, a sua missão de vida e o porquê você está nessa terra. Qual é a razão que você está aqui? Que não é só ser viver, sobreviver, sabe, como uma planta, como uma árvore. É muito mais além do que isso. Você precisa descobrir o teu propósito de vida, a sua missão de vida. Para que você está nessa terra? Qual o objetivo que você foi implantado aqui? Implantado significa uma coisa que foi colocada no território.
Então você foi implantado aqui para algo maior, para algo grande. E o que é? Você não sabe. Mas por isso você está no asas para quem quer voar. Porque nós vamos descobrir isso aí. Cara, vamos para o próximo vídeo. Se você está perdendo essa série, irmão, tá voando? Comece no primeiro. Compartilhe, se inscreva, dá o like, comente, ajude esse canal, porque assim nós podemos aplicar mais conteúdos ainda para os próximos vídeos. Beleza?